Mestre, queremos agradecer a oportunidade de estudo, que possamos, Senhor, refletir sobre as mensagens aqui colocadas, sobre a vossa mensagem para o mundo, roteiro para os nossos corações, para a nossa caminhada aqui na terra. Que possamos, Senhor, estar atentos e vigilantes ante as nossas obrigações, as obrigações reais do nosso espírito, os nossos compromissos assumidos. Que sejamos dignos das oportunidades recebidas, dando o nosso melhor, sendo generosos com as pessoas, com as nossas obrigações. Pedimos, Senhor, por todos aqueles necessitados, desamparados, que possam ser amparados, orientados, possam ser fortalecidos para que possam caminhar com as próprias pernas. Pedimos pela equipe de trabalhadores da casa, todas as equipes que trabalham em nosso ambiente espiritual, familiar. Pedimos coragem, paciência, harmonia, resignação para enfrentar os nossos desafios, Senhor. Muito obrigado, graças a Deus. Gostaria de pedir pela nossa colega de caminhada, amiga de caminhada, companheira, a Fátima, que sofreu um acidente na frente de casa e se submeteu a cirurgia. Eu fiquei sabendo agora, mas gostaria de pedir que as energias da prece possam chegar até ela, para que ela possa se recuperar da melhor forma possível. Mas está sob controle? Eu não sei direito porque eu estava chegando aí para receber notícia. Mas ainda estava operado. Gente, eu não sei se vai ficar meio ruim para vocês lerem, né? Daqui. Eu leio daqui, não tem problema não. Bom, a gente continuando o estudo, né? O roteiro 4, que é Jesus e o Evangelho. Já deve estar terminando o estudo, mas vamos lá. A gente viu aqui, acho que nós passamos aqui na aula passada, né? É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar ao Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha, o trabalho e do testemunho. Escalando com Ele a montanha, o trabalho e do testemunho. Ou seja, é imprescindível as nossas ações, né? Não adianta a gente só teorizar, só falar de Jesus. É importante também, né? Porque isso vai fixando em nosso espírito, né? Vai abrindo um caminho para nós. Mas para efetivamente a gente trilhar o caminho de Jesus, a gente tem que pegar a nossa cruz e caminhar com Ele. As bases da doutrina cristã. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então Jesus veio trazer as bases da doutrina cristã que estão dentro desses dois mandamentos principais. Bom dia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lei da fraternidade, da caridade, né, do respeito ao próximo, do amor ao próximo. Né, uma vez que todos somos filhos de Deus, né,
nós também temos que nos amar todos como irmãos. Isso foi a revolução que ele trouxe na Terra, né? Porque antes era o Deus autoritário, que você tinha que temer a Deus, né? E a lei entre os irmãos era a lei as leis mosaicas que a gente aprendeu, né? Não roubarás, não tal, mas não falava de amor, né? Jesus vem trazer a mensagem de amor, né? Que a gente, do amor e a caridade aos irmãos. E não adianta amar a Deus se eu não souber amar o meu irmão. Se todos somos filhos de Deus, todos temos que respeitar toda a sua criação, todos os seus filhos, toda a sua criação. Se eu não respeito o irmão, o meu próximo, o menor, o que está caído, o que ainda é ignorante perante a lei, o que está errando, né, a gente não sabe amar a Deus ainda. A gente ainda não entende as bases da doutrina cristã. É engraçado, você está lembrando um estudo que eu fiz uma pergunta. Então, falando sobre os homens da mediunidade, no caso que tem lá no Libório, então, ele, na hora que ele é atendido, os quadros mentais dele mostram, né, o que aconteceu com ele, que ele ficou daquele jeito no hospital, por causa da mãe dele, que é a mãe no leito de dor, no leito de morte, e ele saiu para o carnaval, né, e deixou a mãe. A mãe desenganou nesse meio tempo. Uhum. Quando ele chegou lá, ele foi do fundo da casa, estava exausto, assim, ainda fora de si, por causa da confusão do carnaval, e ele abre um gás, né? E abaixa a cabeça, tipo assim, vou relaxar, abre o gás para tomar um banho e tal, aí ele encontrava desencarnado também. Aí começa a história toda. Aí eu me perguntei, gente, mas como é possível que a pessoa consiga fazer esse tipo de coisa, principalmente, eu falei isso, principalmente com a mãe, né? Aí que veio essa fala. E quando você, independente de fazer com a mãe, com o pai, com o irmão, o que você tem é que ter amor independente de qualquer laço consanguíneo, né? Você tem que ter esse amor, que seria o amor universal. Aí então é que você está realmente entendendo e aurindo dessas informações todas que a gente tem. E não só eu vejo meu irmão dentro da minha casa, em determinada situação, eu ajudo. Agora eu vejo um outro fora do meu lar, fora da minha casa. Para mim aquilo não bate. Então realmente é muito forte essa questão de você, sentir realmente aquele ensinamento e vivenciar. E ter essa base. E entender o que Deus quis nos ensinar em questão de amor. Mas para entender a lei dele, a gente tem que aprender esse amor, né? Mas às vezes ele não tem nem amor por ele mesmo. Não tem amor por ele mesmo, não tem amor pela família, né? Se a gente não consegue amar nem os de casa, né? Não, amar a gente mesmo. Que é o começo, né? Primeiro, né? Para depois a gente aprender e expandir o amor. Mas a lei, o universo, tudo é cooperação, tudo é na criação de Deus, tudo é amor. É o que faz o universo é todo baseado na cooperação e na lei do amor, né? Tudo que existe. A gente tem que entender isso, estender a todas as criaturas, a tudo da criação. Porque aí entra um certo egoísmo, né? A gente ainda está muito no materialismo, né? No egoísmo, no resolver a nossa situação aqui, deixa eu garantir o meu, né? E é tudo muito passageiro. As pessoas ainda se embatem muito e um
quer passar por cima do outro por conta disso, né? Ainda meio a situação da terra, mas está mudando, tá, gente? Isso aí paciência e fazer a nossa parte. Eu acho que só o fato da gente estar entendendo e sabendo e achando até difícil a mudança, isso aí já é um passo a mais. Sim, né? Tá. Mas fazer a nossa parte, né? Começar. Claro, todos temos defeitos, ainda os vícios, o egoísmo, tudo está latente dentro da gente. A gente ainda está lutando contra isso, né? Temos muita coisa ainda para melhorar. A gente continua essa batalha, pegar a nossa cruz, né? Que Jesus fala. Aí vem a explicação, né, de Kardec para esse trecho. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. A caridade e a humildade, né? Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai a vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Alguma dúvida aqui? Eu acho que é bem direto, né? E a gente sabe aí, todos os males humanos vêm desses dois maus da humanidade, né? O egoísmo e o orgulho. Males, né? Maus, não existe. Esses dois males. Guerra, irmão contra irmão, disputa de poder, né? Opressão, né? Tá tudo enraizado nisso aí. Tá tudo aí. Né? O nosso jeitinho de ser, a gente ficar ofendido com alguém, querer vingança, é tudo orgulho e egoísmo, né? Então, se a gente não cultivar a caridade, a humildade, a caridade, a compreensão do irmão que ainda não tem conhecimento, né? A gente vai estar nesse ciclo. O egoísmo e o orgulho vai gerar o ciclo de causa e efeito também, né? Entre os homens. Então, fora da caridade não há salvação. Aí, continuando, né? Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Então Jesus, quando veio trazer isso para a gente, ele veio num momento que a humanidade estava
se abrindo, né? Que o homem tinha condições de receber essa mensagem já, né? Que foi a mensagem mais elevada que veio para nós até hoje, né? Permanece ainda, né? Mesmo com o Espiritismo. O Espiritismo veio só aclarar as ideias de Jesus, né? Através da interpretação dos Espíritos, né? A gente aqui na Terra estamos suscetíveis ao orgulho e egoísmo humanos, né? As interpretações humanas. E o Espiritismo ele veio através da visão mais clara dos Espíritos, os Espíritos superiores, veio descortinar melhor para nós a mensagem do Cristo. Mas a mensagem é essa. Ainda é a mais forte, né? O nosso roteiro aqui na Terra ainda. Vamos continuar. O papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4. Então Jesus, ele veio com essa, trazendo, descortinando a verdade aqui para nós, né? Não veio impor a sua palavra, mas veio esclarecer com a verdade dos céus. Ele veio falar ao espírito, e não aos ouvidos humanos. Por isso que ele falava, né? Quem tiver ouvidos de ouvir, né? Ele veio falar aos espíritos. Porém, como ele mesmo fala, né? Ele não descortinou tudo, né? Ele descortinou aquilo que a humanidade, que os homens podiam compreender na época, que dava conta, né? A revelação espírita, ela abre um pouco mais, né? A relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas Jesus já trouxe aquilo que é importante em termos de valores para nós, né? Através do seu exemplo, ó. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. O exemplo de Jesus, a manjedoura, exemplo de humildade, né? O rei da terra, né? Aquele que agiu na formação do globo, cuidou de todos os espíritos que estavam aqui, nasceu numa manjedoura, né? No modo mais simples possível. E o Calvário, né? O Calvário, onde ele foi
deu sua vida, né, pela humanidade, né, sofreu as injustiças dos homens vaidosos e orgulhosos, né, mas deixou seu exemplo para nós. Algum comentário aí, gente? Pode comentar, pode trazer exemplos. Nós estamos aprendendo ainda, né, Marilda? Isso aí. Esses roteiros, eu estava falando outro dia, eles trazem informação. Você não tem que ficar questionando, porque aquilo ali é o que está falando, é a verdade. Então, é só se você tiver um exemplo, assim, porque a verdade já está bem claro, né? Bem claro. Não tem nenhuma dúvida, né? Esse roteiro está justamente colocando o mais importante, né, da vinda de Jesus à Terra, né, como fala lá no começo. Houve 2 reuniões dos espíritos que dirigem aqui dos espíritos superiores, né, do qual Jesus é um dos membros, né, na formação da Terra e na vinda de Jesus. Mas aí vem, né? Porque o homem deturpou e obscureceu os seus ensinos, né? Por quê? Porque justamente pela dureza, né? Os corações, pelo fato de saber que aquilo ali era verdade, mas para você tem que mudar muito, né? Para aceitar, e do jeito que estava sendo trazido, era meio pesado ainda, né? Então o coração endurecido era preferível. Uma vez eu ouvi alguém falando, não sei se foi aqui no núcleo, por que Jesus foi crucificado? Porque todos sabiam que ele estava trazendo a verdade. E a verdade era pesada para a época. Então era mais fácil você, como se isso acabasse com tudo, né? Você crucificar o Cristo, trazer a verdade, matar, do que matar o outro, que era o Barrabás, que era o Boladão, que era o ídolo, né, vamos dizer assim, das multidões, né? Por quê? É mais fácil você ignorar uma coisa que você sabe que você tem que fazer do que mudar. Eu vi isso uma vez, eu achei muito interessante essa explicação. É ignorância ainda desses espíritos, né? Vamos dizer assim, ainda despreparo, falta ainda de olhos para ver a verdade maior, ainda muito, muito atrelados ao egoísmo e ao orgulho, né? Igual a gente viu ali. Não entendeu a vida verdadeiramente. Não, a própria Igreja Católica, né? Se a gente vê o cristianismo primitivo, ele durou aí até o ano mais ou menos 400, né, depois de Cristo. Depois veio a Igreja Católica Apostólica Romana, já criando aquela estrutura de poder, de hierarquia, já misturou política com religião. E depois tivemos aí o obscurantismo da Idade Média, onde se matava em nome da Igreja, em nome do Cristo, né, guerras, né? As cruzadas. Então houve realmente uma deturpação muito grande. Tudo, na verdade, o oposto da mensagem do Cristo. E a base eram os evangelhos escritos. Como que pode? Como que pode ter um roteiro tão deturpado a esse ponto, né? É o coração humano. O coração humano, ele, ainda endurecido, ele vai colocar aquilo que ele acha, impõe a interpretação dele. Eu acho que isso é muito claro nessas guerras que existem, né? Até hoje. Até hoje está. Que o Deus que eles acreditam, que é o Deus de todo mundo, que ele precise
desse tipo de sacrifícios ainda, né? Mas para poder mais uma vez, agradar. interpretação errônea, né? O homem. Não entrou ainda a verdadeira mensagem. Né? Uhum. A gente vê aí essa carnificina que está aí. Né? De qualquer forma, as sementes do Evangelho foram plantadas e perduram até hoje, esperando brotar no coração dos homens. Então Jesus jogou a semente, sabia que não ia brotar, né? Iam ter espíritos que realmente iam abraçar. Mas a humanidade, na sua maior parte, ainda estava endurecida para receber a mensagem. Mas está, até hoje, né? Essa semente vai aos poucos desabrochando no coração de cada um. Vai produzir de acordo com a raiz, né? Com o terreno que ele, que ele propicia para a semente, né? Mas para todos vai chegar, né? O momento, praticamente acabou, né, gente? Estava no finalzinho já. E os ensinos, né? Os ensinos de Jesus são muitos. A gente não é objetivo desse estudo entrar aqui, a gente entrou de forma geral, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Vimos alguns aqui, mas nós temos aí muito material de estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo simplesmente pega a mensagem de Jesus e desdobra, né? As principais mensagens evangélicas, né? Então e faz parte do nosso roteiro, né? De estudo do bom espírita. Roteiro de estudo e para aplicar, né? Para a gente aplicar na nossa vida. E os milagres, né? Os milagres de Jesus, que a gente sabe, era devido ao seu total domínio sobre o plano espiritual, né? Sobre todas as forças da natureza, que ele realmente podia curar. O Espiritismo ele veio explicar na Gênesis, né? Fala bastante. De como se dá esse fenômeno, né? Não é tão inexplicável assim, conhecendo a natureza superior do Cristo, né? A gente tem outros exemplos aí, de uma não tão forte igual ao Cristo, mas que dão ideia de ser do Cristo o seu poder com relação às coisas do Espírito e o total domínio sobre os dois planos. E ele operou inúmeros milagres enquanto estava na Terra, né? Que muitos precisavam ver para crer também, né? Algum comentário aqui? E o estudo foi esse. A paz do Mestre esteja conosco. Se quiserem, podemos ler aqui ao final dos subsídios 4 citações evangélicas. Você que vai fazer o próximo, Maria? Você já começaria hoje? Você quiser ler? Não, vamos ler. Porque eu acho que também começar a falar um pouco. Quantas horas? Hã? Então vamos ler. Alguém vai querer fazer o estudo, gente, depois? O próximo sou eu. Quer fazer o outro? O advogado é formando, temos.
ter tempo, né? Agora. E também esse livro já está acabando, né, gente? É. Então, o próximo sou eu, depois de você. Certo? Não estou lembrando. Tem um outro livro agora, não tem necessidade de falar, né? Desse, Depois desse? do Esd tem? Tem, mas não é já agora é EAS, Estudo Avançado do Doutrina do Espírito, da própria FEB, do mesmo modelo que o EJA, só que outros temas. Mesma coisa, só um. Tá. Seria uma continuação ou seria uma nova estrutura? Continuação, Tá. dividido em órgãos, poderes, tudo mesma coisa. Uhum. Tem os PDFs na internet, no site da FEB, tudo certo. Ah, tá. Eu não lembro, a gente falou que acho que ia dar continuidade, não foi lá que você mexer? Eu acho É. que foi. Foi, a gente ia dar continuidade. Né? Quem vai ler pra gente aí o Citações Evangélicas, página 398, Evangelho segundo São Mateus. Citações evangélicas. Evangelho segundo Mateus. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Mateus capítulo 4, versículo 18. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 13. Até teve essa citação também, né, no estudo. Querem comentar? Eu vou comentar só assim, eu tenho que falar. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Sempre me chamou muita atenção essa fala aqui, porque eu preciso entender bem-aventurados os aflitos. Por que é bem-aventurado, né? E hoje eu entendo, se eu estiver errado até, eu peço que vocês me ajudem, né? Porque aquele que não está aflito, aquele que não está sofrendo nada, ele não vai buscar nada. Ele não vai buscar Deus, ele não vai buscar os ensinamentos, né? Agora, bem-aventurado o aflito, não quer dizer que todo mundo tem que ser aflito, não. Mas aquele que está sendo incomodado, ele está buscando um caminho melhor. Então, ele vai ser consolado, ele está buscando uma resposta para tudo aquilo que ele está sofrendo. É isso. É. Isso aí, isso aqui, Foi grande que disse, né, que se pegasse toda a doutrina cristã ali e rasgasse tudo, deixasse só as bem-aventuranças, elas disseram verdades tão verdadeiras que seriam suficientes para a redenção de toda a humanidade. Podia abandonar o resto tudo, só que ter a essência de tudo. Sim. Para a nossa remissão, né? você vai lendo, você vai vendo bem explicado, bem... A profundidade da mensagem de Jesus é muito grande. A gente ainda... Aí você pensa, Leandro, então aí agora... Cada vez que a gente vê, a gente reflete de uma forma né? diferente. Olha quanto tempo atrás, olha que legal, né? Olha que sabedoria. Nossa, que legal, né? É uma verdade muito profunda, né? Muito, Nossa. é do espírito mesmo. Por isso que os homens às vezes não entendem, porque querem ver tudo com os olhos da matéria.
Aí passa, deixa. Eles não têm. Mas a gente perde isso, né? A gente vai... Às vezes a gente tem, às vezes cai no ramerrão da... A gente ainda titubia muito, né? Para lá e para cá. Alguém lê o próximo pra gente? Evangelho segundo São Marcos. Evangelho segundo São Marcos. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes o seu ensino: escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves que a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e, não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir do sol, queimou-se, e, por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e as focaram, e não deu fruto. Outra parte finalmente caiu em terra boa, e produziu fruto que foi crescendo e aumentando, de modo que produziu 30, 60, 100 por ano. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, versículo 3 a 9. Continua? Sim. E disse: o que sai do homem, é isso que eu torno impuro. Portanto, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassinos, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, malícias, devassidão, inveja, difamação, arrogância e sensatez. Todas essas coisas mais saem de dentro do homem, e são elas que eu torno impuro. Marcos 7, capítulo 15 e 20 a 23. Querem comentar alguma coisa aqui? A gente falou aqui da parábola do semeador, né? A gente tinha comentado no estudo. E aqui o mal ele vem do próprio homem, né? Essa segunda parte aqui não é de Deus. O que é ruim não vem de Deus, vem ainda da nossa imperfeição, né? Da nossa pequenez. Mas por que Deus permite, né, que tenha isso? Isso é necessário, né? Acho que provoca isso também é necessário. Para a gente aprender, né? Para o nosso crescimento. É necessário para que a gente, no nosso livre-arbítrio, a gente saiba reconhecer o bem e o mal. Muitas vezes a gente tem que errar muito no mal para saber o que é o bem. Na verdade, é até uma grandeza maior de Deus, né, que permita isso. Mas cabe a nós lutar, né, contra o mal ainda. E, na verdade, ainda não diria que é um mal, é ainda a nossa pequenez espiritual, que ainda estamos... Ele não está enxergando, né? E eu fico pensando muito na questão do exemplo. Por exemplo, tem uma pessoa que está, né, ainda praticando essa maldade e na cabeça dele não tem nada errado, não. Ele acha que é aquilo. Mas aí ele vê o outro fazendo o contrário, completamente. E vendo que está dando certo. Uma hora não. Vou tentar fazer daquele jeito. Porque mesmo ele achando que ele não está errado, ele não é feliz, ele não é uma pessoa feliz. Porque a maldade não pode trazer felicidade a ninguém, né? Então, quando eu acho que quando Jesus veio e deu o exemplo do amor, é um exemplo tão grande, ele tem que ser seguido nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas do cotidiano nosso. No trabalho, em casa, com vizinhos, né? Com companheiros de caminhada. E esse exemplo, ele pode muitas vezes modificar o modo errôneo, entre aspas, do outro. Ele está enxergando de uma forma que ele acha que está certo. E muitas vezes ele chega do outro lado, do lado espiritual, sem entender mesmo por quê. Por que aconteceu isso comigo? Quando o André chegou do lado de lá, ele achava muito esquisito lá o povo falar que ele era
suicida e tudo, porque ele não enxergou isso. Não enxergou isso aqui. Né? Precisou dele passar por aquilo, fazer um tratamento, entender, modificar, ver os bons exemplos, né? Então, por isso, né, que a gente que é pai, eu sou avó, a gente tem uma responsabilidade muito grande por aqueles espíritos que estão aí dentro da nossa casa. Sim. Porque não adianta eu pregar uma coisa e na hora de dar um exemplo, que o menino dele vai falar assim, né? Ele fala isso, mas você faz, né? É a questão dos vícios, né? Eu estou falando assim no geral, não estou condenando isso de ninguém nada. É o exemplo. Uhum. Enquanto não tiver um bom exemplo baseado nos ensinamentos de Jesus, o outro também não vai aprender. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Mas interessante notar o seguinte, é que o mal é sempre o mal e o bem é o bem. Sim. Um é óleo, o outro é água, não se misturam, né? Uhum. O que às vezes faz a diferença é a questão da culpabilidade, né? Eu, com meus princípios, o João com os princípios dele, o princípio pode ser traduzido em questão de elevação espiritual. Eu posso achar que determinada situação é má. Ele pode achar que não é tão mal assim, porque ele está mais evoluído que eu. Não é isso? Uhum. Então, o que difere é a questão da culpabilidade, né? E cada um responderá pela sua culpa, né? Isso. Porque a escala de valores nossa modifica, assim como a nossa evolução espiritual também, né? Cada um dá um degrau, né? Vocês estão lá em cima, eu estou querendo que vocês me puxem, viu? Mas aquele que acha que não é, isso não é mal e tal, são muitas vezes espíritos levianos, né? Que ainda não, isso não toca ainda, não despertou. Então fazem o mal levianamente. Pois é, mas só pensando no imediatismo, na a matéria. conclusão, mas é essa aí. Então, Mas vão colher dores, vão colher os resultados frustrações. serem mais graves ou menos graves, de acordo com o mal é sempre o mal, né? Uhum. Sim, Embora a escala maior ou menor, é mal. sim. O mal jamais. Aquele que sabe mais tem uma responsabilidade maior, né? Vai ser cobrado mais. Exatamente. Essa culpabilidade que você fala, né? Vai pesar mais na consciência. Mas não deixa de ser o mal em qualquer Essa semana situação. mesmo, o Renato Lugar cantando uma música. Eu detestava essa música, sempre detestei. Era um domingo, ele até que desencarnou tudo. E ele cantando aquela música assim, com uma alegria, sabe? Eu falei, que é isso, Nena? Que música é essa? Você não ouviu essa música? Essa música que todo mundo canta do ele, não. Essa música que todo mundo canta, não. Ele falou, todo mundo canta, você nunca ouviu. Já ouviu, já não é uma música boa. Ela não é uma música boa que você está cantando, tem tanta música bonita. E onde você aprendeu essa música? Meu pai adora cantar essa música. Meu pai canta a música e pra ele é normal, ele canta esse tipo de música. A música horrorosa dos Mamonas. Faz a menor ideia do que tá falando. Pois é, eu falei, presta atenção nessa música, coisa feia. Eu, quando era criança, ouvia e não entendia nada. Eu já fico assim, nossa senhora. Todo mundo cantando. Não, bem essas pequenas, quando a gente fala, a gente já fica achando que é uma coisa. É das pequenas coisas que a gente tem que prestar atenção. Né? Aí para de cantar, você canta fora do meu lado, desde meu caso. Vamos ao próximo, Evangelho de São Lucas. Quem lê para nós? 3. Evangelho segundo Lucas. Eu, porém, vos digo a vós que me escutais. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, dizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar a capa, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, faze também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis
fazeis o bem aos que vô-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 33. Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Lucas, capítulo 8, versículo 3. Você vê, o nosso português ainda está. O escrito há tanto tempo, né? O Espírito entrou nele, né? A gente sabe que não tem isso, né? Mas naquele tempo, foi isso dentro, né? Quando se traduziu a coisa, né? O que eles entendiam era isso, né? O demônio, o Espírito estava. Mas ainda tem muito disso. Até hoje. Não, claramente uma obsessão, né, de muitos espíritos, né, em cima da... que claramente já havia os fenômenos que a gente vê hoje no espiritismo, naquela época eram da mesma forma. A própria desobsessão chamada exorcismo metia até o rei, né? Às vezes, né? O rei sai. Era tão perigoso que era proibido. Costumava matar. Tirava, matava. Era mais um, né? Aí deixava levar embora. Agora a mensagem anterior aí, né, de dar a face, dar outra face para o inimigo, isso quer dizer o quê, né, gente? A gente não retrucar com a mesma moeda, né, mas com o nosso exemplo, né, que é o melhor para que possa modificar eu vim entender isso depois de o 50 inimigo. anos, que a forma de amor que nós teríamos, que a forma de amor que teríamos com esse irmão que está errando, né, que está infligindo o mal, de ensinar da melhor forma, né, e sem ferir com a mesma moeda. É a forma de ajudá-lo, né? Mas tem gente que até hoje entende esse como se fosse bater mesmo. Quando eu vou explicar isso para uma pessoa, a pessoa entender. Não, mas é isso. Eu falei, pensa bem, se todo mundo for seguir a missa que está aqui, vai ser uma bateria só. É isso, né? Não, porque se você não revidar, não bater de volta, né? Aí acaba o ciclo, né? Mas se vai lá um tapa lá outro cá, não acaba. Mas isso não é de se estranhar, não, velho. Eu vejo gente aí, está na doutrina há muitos anos, ainda acha que Jesus empunhou o chicote e meteu o chicote na curva. É diferente de você. Você tem que ser vigilante, né? Contra o mal, contra os lobos, etc. É diferente. Aqui quer dizer outra coisa, né? Você tem que manter a vigilância, mas você tem que saber respeitar e amar o inimigo no sentido de respeitar o seu momento, né? E que ele tenha oportunidade de redenção, de mudança. A Carolina já falou isso lá no salão. Você tem que amar o seu irmão, aquele espírito, e não as coisas que ele faz. Então, é diferente, amo, realmente. Mas respeito o modo como ele vive. Porque sabemos que o caminho dele não é esse. Ele está só está numa orientação errada. Ele está naquela situação. Né? Que vai ser corrigido, né? Que ele precisa mudar para corrigir. Mas fazer essa dissociação é muito difícil às vezes, né, Maria? Se associar essas coisas assim. Porque o espírito humano não é fadado ao mal, né? Ele está temporariamente no mal, por estar entregue aos caprichos, a si mesmo, ao orgulho, egoísmo, por ainda ignorância. Igual seus filhos, né? Nossos filhos. Um bate no outro, um briga. Você vai amar do mesmo jeito, né? Mas você vai tentar orientar, né, da melhor forma. Um exemplo maior de amor desse tipo é o amor de uma mãe pelo filho.
que às vezes o filho está lá numa prisão, passando, vamos dizer assim, está ali porque realmente ele precisa estar, né? Mas ela, independente disso, ela vai, ela passa por situações constrangedoras, ela ama aquele filho do mesmo jeito. Ela não condena, ela sabe que não está certo, mas ela não condena. O grau de amor dela é o mesmo, como se ele estivesse em casa, se ele fosse de outra forma, o grau de amor é um só. O de mãe é o amor é o maior que tem, né? E às vezes ama mais aquele que está em mais dificuldade. Ama mais no sentido de gasta mais cuidados e mais atenção e mais. Nesse caso, isso dá até problema, né? Mas como você está mais assistente. Nós somos criados para ser eletricista, né? Para luzir, né? Nós temos que tratar a luz, né? Vamos ler a última aí, porque o tempo está acabando, né? Evangelho segundo João. Disse de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o que pedindes em meu nome, falo-ei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas que vos tenho dito estão entre vós. Essas coisas que vos tenho dito estão entre vós. Vos ouvistes o que vos disse. Eu vou e retorno a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João capítulo 14, 16, 13, 14, 24, 25 e 28. Jesus, quando falou isso, os discípulos não entenderam direito ainda, né? Que ele ainda não tinha partido. Só entenderam isso depois. Mas, vamos lá. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique, e que pelo poder que me deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 1 a 2. Algum comentário nessa passagem? O caminho é verdade e vida, né? Jesus veio trazer pra gente. Não tem como a gente outro caminho que não seja o roteiro que ele trouxe para nós. É a mensagem do Pai. Às vezes sem conhecer Jesus, mas agindo com essa mensagem, vamos estar mais próximo de Deus. Está aberto para todo mundo, só não faça o que quiser. Está na frente de Deus. O problema é esse, é querer, né? Dá trabalho, mas é o que vai nos libertar, é o que vai deixar nosso espírito mais leve e harmonioso. Qualquer outro caminho nós vamos bater a cabeça com a parede, né? Ok? Tinha razão, né? Quem quer fazer a praça para nós? Eu faço. Ó Mestre Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para lhe agradecer por tudo, pelos recursos que chegaram até nós, pela oportunidade dessa manhã. Queremos também, Senhor, lhe agradecer por todos os irmãos encarnados e desencarnados. Queremos agradecer, Senhor, por todas as oportunidades, por todos esses ensinamentos, por toda a clareza que chega até nós, Senhor, para que possamos nos melhorar cada vez mais. Queremos agradecer também, Senhor, por essa casa que você nos acolhe. E pedir, Senhor, que fique sempre conosco. Lembremos da nossa irmã que está acamada para que ela seja curada o mais rápido possível.
pelo nosso trabalho, pelo nosso dia. Continue conosco, Senhor, nos auxiliando, nos mostrando o caminho a seguir e que possamos chegar a Ti da melhor forma, da melhor maneira, da forma como nos ensinaste. Assim seja, Senhor.